Graça e paz, igreja. Vamos aquietar o coração. Quero convidar todos para iniciar, lembrando que estamos na presença de Deus. Vou pedir para as crianças desligarem os autonomia, que agora nós vamos conversar com Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos iniciar o culto de hoje com oração. O Senhor já está aqui entre nós. Louvo a Deus pela presença de cada um. Vamos estar orando nesse momento, consagrando esse momento ao Senhor Todo-Poderoso. Meu Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque pela tua graça temos a oportunidade de estarmos aqui com as portas abertas, tendo aqui, Senhor, meu Deus, de microfone ligado, de luzes acesas, participando, Senhor, meu Deus, como corpo de Cristo, desse momento de compartilhamento da palavra, de renovo. Pedimos, Senhor, meu Deus, que o teu Santo Espírito seja sobre cada um de nós. Pai amado, venha aceitar nosso louvor, nossa adoração. Vem falar conosco, Senhor, meu Deus, através da tua santa palavra. Pai amado, que ninguém que tenha entrado nessa porta, que ainda vai entrar, Senhor, saia da mesma maneira que entrou, mas saia transformado, renovado, fortalecido pela tua presença, pela tua palavra, pela tua bênção. Obrigado, Senhor, meu Deus, por cada irmão, por cada irmã que está podendo se fazer presente. Eu peço que a tua bênção se derrame profusamente sobre cada um aqui, Senhor, para que se cumpra a tua palavra que diz que é onde nós nos reunimos como irmãos é que termina a bênção e a vida para sempre. Obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória seja a ti. Amém. Amém. Lembrando, pessoal, que esse culto está sendo gravado e transmitido pelas redes sociais da igreja. Caso não queira aparecer, é só não passar aqui nesse lugar. Lá o talvez no Fumácio não chega a gravação, né? O ângulo é aqui, pega até mais ou menos aqui, a ponta da bateria. Né? Continuando, né, nossos cultos quartas e domingos, às 19 horas. Dia 17, terça-feira, né, todas as mulheres estão convidadas, né, para o nosso encontro de mulheres. O nosso está no anunciado, né, eu não vou estar presente, mas a pastora Vila também vai estar. Dia 17, terça-feira, encontro da União Feminina Amigas de Cristo, o culto das mulheres, às 19 horas. Aqui, sempre logo depois do culto, tem um momento de confraternização, né? E todas são convidadas. Mas, pastor, eu nunca participei. É a oportunidade de participar, né? Então, esse vai ser aqui muitas vezes o Alfac se reúne nas casas. Dessa vez vai ser aqui na casa de oração, na sede da Manancial. Dia 21, sábado que vem, um grande momento para a Manancial, o encontro dos varões valorosos da Manancial, às 19 horas, vai ser aqui. Nós vamos estar com a presença do pastor Diego, que vai estar trazendo a palavra, também vai ter louvor, vai ser um momento muito importante. Eu quero convidar, da mesma maneira que eu quero incentivar os homens, os esposos, incentivarem as esposas a participar do encontro na terça-feira, quero incentivar também as esposas, as filhas, ou as irmãs a participar, os esposos, né, os homens da família, venham participar desse encontro, desse momento memorável de comunhão, de conhecimento da palavra, da presença de Deus. Amém? E sempre lembrando, né, que as visitas pastorais continuam disponíveis via solicitação pelo nosso WhatsApp. Anotem para não esquecer, WhatsApp e telefone também. Né? Nós fazemos algumas visitas, mas a gente tem esse respeito de aguardar a solicitação para não acontecer a gente chegar no momento inoportuno. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Isso mesmo. Quero convidar o Ministério do Louvor. Hoje o Ministério do Louvor é familiar, né? Tava legal. Tá?
tem ensaiado, tá? Ah, é? Que pena. Não, muito bom. Boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Então vamos cantar a primeira canção, Eu Te Bendirei. Por tantas bênçãos que o Senhor nos deu, né? E nos guardou até aqui, nós vamos bendizer o nome do Senhor. Yeah.
por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua luz. Eu quero por viver, levantarei as pernas. O teu amor que alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Como solidão, eu sinto amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua boca. E alegro de ver, levantarei as minhas mãos. O meu amor não cansa e me vai louvar. Cantarei sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração ressuscitou. E alegria eu canto. Se o mundo conhecia aqui, eu decidi chegar por a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Não pode anunciar o nome. Essa última canção, quem trouxe dízimo e ofertas, eu quero aproveitar para adorar o Senhor. Daqui do monte, pelo vale, sombra da morte, o teu amor nos apoia ver. Ainda que eu encontre pelo meio as tempestades da vida, voltarei pois perto estás. Eu não me consigo, o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, a quem deixou a tempestade toda a oh, não, a quem deixou quando veio, quando o mar agora, a quem deixou quando me deixou. Nosso Deus está vivendo, coração que ressoa, incomparável por nossa luz. Haverá fim, não poderás, até este dia, pensamento que estás aqui. Eu não tenho se o meu sorriso está, eu temerei.
Quando bem, quando mal, o Senhor nunca fechou essa promessa do Senhor Jesus. Ele nos prometeu que nunca estaremos só, Ele sempre estará conosco. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque sempre estás conosco. Obrigado que nos momentos de alegria, Tu és aquele que nos fortalece, nos momentos de tristeza, Tu nos encoraja, nos momentos de dúvida, Tu és a nossa direção, nos momentos, Senhor, meu Deus, de penúria, de dificuldade, Tu és aquele que nos sustenta. Tu nunca nos deixou, Senhor. Haverá um dia em que não haverá mais lágrimas. Haverá um dia, Senhor, que não haverá mais problemas, ansiedades. Mas até esse dia chegar, nós Te louvaremos. Nós Te louvaremos, louvaremos aquele que nunca nos deixou. Aleluia. Isso. Irmã Maia e irmã Sônia, professoras, eu gostaria de chamar as crianças aqui na frente e dar uma bênção para a aula. Aqui, ó. Vou pedir para a pastora Keila para fazer a oração das crianças. Para que tenha uma boa aula. Gente, é um momento. Os adultos aqui têm a ministração na forma de uma pregação e as crianças lá com uma forma de estudo. Ambos, a igreja aqui vai ser edificada. Tá? As crianças não são o futuro da igreja. As crianças são a igreja agora. Nosso presente. Graça vai ter para receber a bênção. Vamos ficar em pé, vamos estender a mão aqui para o presidente da igreja, a pastora que vai estar orando. Pai, nós agradecemos pela vida das nossas crianças, lembrando que Cristo mesmo disse, deixa os pequeninos vir a mim. E nós queremos, Pai, apresentá-las, pedindo a Tua proteção divina, que o Senhor possa abençoá-las, que possam crescer em graça e sabedoria, e que o Senhor dê às professoras a capacidade de ensinar as crianças no caminho e que quando crescer não se desviarão dele. Pai Santo, nós pedimos que possam ter uma boa aula, que a Tua amor, a Tua graça, a Tua paz envolva essas crianças, envolva quem abraçou a missão de ensiná-las, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Nós aplaudimos. Podemos sentar um minuto. Não está aqui no quadro de avisos, mas ela ficou bom assim. Não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Não está aqui no quadro de avisos, mas hoje, grande parte dos
das nossas igrejas co-irmãs fazem parte e dão apoio a um movimento que se chama DIP. Alguém já ouviu falar do DIP? Isso! Dia da Igreja Perseguida. E, não sei, pelo que eu sei, acho que aqui nunca foi feito esse momento, né? Nada impede que a gente não possa assumir isso. Vocês devem notar que quando abre o culto, a oração inicial, eu sempre louvo a Deus. E é sempre nisso que eu estou pensando. Embora a gente não tenha, talvez, colocado no nosso calendário o dia da Igreja Perseguida, eu sempre tenho orado todos os domingos e todas as quartas-feiras eu tenho orado pela Igreja Perseguida. Agradecendo a Deus porque nós podemos realizar um culto com a porta aberta, realizar um culto com microfone, realizar um culto com som e instrumentos diversos, sem ter medo. Porque em vários locais do mundo, hoje, nesse momento, tem cristãos que estão sim se reunindo como nós para ouvir a palavra, para louvar a Deus, para orar uns pelos outros, mas em lugares escondidos por causa de perseguição política, perseguição religiosa, perseguição étnica. Exatamente. Inclusive, nós, da nossa denominação, temos missionários ou missionárias, não vou dizer nem nomes, nem coisa nenhuma, mas nós temos pessoas que estão lá ministrando. Não posso falar o nome, não posso dar maior informação sobre isso, porque está sendo gravado e essa é a orientação que a gente tem. Mas eu quero dizer assim que nós, da Batista Independente, nós também fazemos parte da Igreja Perseguida. E eu quero dizer que é um grande privilégio que Deus nos deu, um grande privilégio nós podermos nos reunir quantas vezes a gente quiser, de portas abertas, no horário que for, sem ter medo que alguém vai invadir esse local e nos colocar no paredão, fuzilar os homens, prender as mulheres e colocar crianças em asilos. Porque é o que fazem nos lugares onde o reino de Deus é perseguido. E mesmo para essas pessoas, a única segurança que elas têm é aquela frase que ela estava cantando, que Deus nunca nos deixou. Então, logo depois da ministração da palavra, a gente não tem esse costume, mas a gente vai fazer sim um momento de oração. E se for da vontade de Deus, e se Deus tocar nos nossos corações, procure se informar. São vários lugares. Antigamente, há poucos anos atrás, quando eu estava estudando missiologia, eu e a pastora Keila estudávamos missiologia, se falava muito da janela 1040, que é uma região assim do globo, do mapa, né, que forma um quadradinho onde vários países é proibido o cristianismo, ou por motivo religioso ou por motivo político. Né? Então, onde cristãos são mortos simplesmente pelo fato de ter uma Bíblia em casa. Onde cristãos são mortos simplesmente pelo fato de serem flagrados do que a gente está fazendo aqui. Compartilhando a palavra, orando uns pelos outros. Né? Hoje em dia, em missiologia, a gente não fala mais na janela 1040. Porque, na verdade, existem muitos outros lugares que não estão nessa janela 1040, nesse pedacinho do globo, que são em outros lugares do mundo e são tão perigosos quanto, inclusive aqui na América Latina, existem alguns lugares assim. Aqui, vizinhos do Brasil. Então, assim, para que a gente saiba disso, para que a gente ore, para quando surgir possibilidades, a gente pode conversar que outras maneiras a gente pode orar. Depois do culto, com a câmera desligada, venha conversar com o pastor, com a pastora, que a gente vai falar também sobre esse trabalho missionário em lugares de perseguição que a Batista Independente tem sustentado há anos e tem ganho vidas. Pessoas, irmã Fernanda, esse ato que tu fez de testemunho da fé é motivo para fuzilamento, decapitação em alguns lugares. E agora, no início do ano, os batistas independentes, num determinado local onde seria motivo de morte, batizaram 6 pessoas. Eu acho que isso dá para aplaudir e dar glória a Deus. 6 pessoas batizadas num lugar onde é proibido carregar a Bíblia. Amém? E por nós, pelos batistas independentes, assim como várias outras igrejas, não são, claro,
Existem várias outras igrejas. Então vamos se lembrar de orar. E outra coisa, vamos demonstrar gratidão pela oportunidade que nós temos de liberdade e viver. Né? Às vezes, é tão ruim vir na igreja, isso aqui. A gente tem uma oportunidade de poder sair na rua com a Bíblia embaixo do braço, sem ninguém nos apedrejar, sem ninguém ser preso. Sabe? Poder chegar aqui, tem microfone, tem uma sala especial para isso. Tem lugares que não, que cada ponto tem que ser um lugar diferente. Amém? Que a gente possa se lembrar, agradecer a Deus. Logo depois da ministração da palavra, até eu vou pedir para a pastora Keila dar alguma coisa sobre algumas leituras que ela fez, para algumas orientações. Eu vou estar entoando uma canção, né? Antes das crianças virem. E a gente vai fazer um momento de oração pela igreja perseguida. Né? Não vai ser exatamente o nosso dia, né, dia da igreja perseguida, mas vai ser pelo menos um momento de oração para a gente se despertar para essa realidade. Amém? Lembrando, terça-feira, às 19 horas, encontro das mulheres. Mulheres venham, vai ser muito importante. É aqui na igreja mesmo. Sempre tem uma palavra, tem um momento de louvor, tem um momento de comunhão, depois uma confraternização. Com qualquer informação a mais, conversar com a nossa coordenadora local, que é a irmã Maia, que vai dar qualquer informação a mais. E sábado, às 19 horas, nosso encontro de homens. Façam força para participar. A gente tinha várias datas, a gente tentou ajustar uma data em que o máximo de pessoas pudessem participar. Convida aqueles homens que não vieram hoje, mas para estarem sábado aqui conosco. Convida o teu vizinho, e avisem, né, quantas pessoas vão vir, para que a gente possa recebê-los bem. Vai ter momento da palavra de Deus, vai ter momento de comunhão também, de louvor, e vai ter também um momento de a gente estar confraternizando com um jantar, a moda bem gaúcha, bem gaulé, né, que está especial do primeiro. Amém? Até eu quero pedir para vocês, como o nosso primeiro, eu não sei, talvez em outras épocas já tinha sido feito enquanto de homens, mas como é o primeiro assim, dessa nova época, eu gostaria de pedir ajuda da igreja para a questão de doações. Até o irmão Rainer e a Sônia e o irmão Adriano estão pensando mais ou menos no cardápio, né? Mas eu sei que tem alguma doação, acho que arroz, temperos, salame, coisas assim. Não vai ser feito arroz com salame. Porque a gente vai ganhar água, salame. Dá para misturar salame com carne? Dá para misturar salame com carne, daí fica um arroz especial da primeira. Pode? Fica bom. Né? Então, assim, vocês, para ver o que pode, o quanto mais. Oi? Alface, tomate para fazer uma salada, né? E algumas coisas assim para ajudar. Então, o irmão Raine pode pegar essa lista de doação para o pessoal. Então, as pessoas que querem fazer a doação, passem para o irmão Raine o que vão doar e daí a gente para poder preparar. Mas é sábado que vem e venham, tá? Venham. A importância que os homens participem. Pedir para a pastora Keila fazer mais um momento de oração pela palavra, a igreja se coloque, né? Depois eu pedi um pouquinho de água aqui. Pai, obrigado pela oportunidade de morar no país de liberdade religiosa. Obrigado pela oportunidade de ouvir a tua palavra com portas abertas. Abençoe, Senhor, o pastor Danielson, e consiga transmitir para a igreja uma palavra de fé, de ânimo, de esperança, de ensino, de conhecimento, e que o Espírito Santo venha falar poderosamente aos nossos corações essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Pode abrir 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 a 9. E nós vamos, e depois mais um texto. Está no livro de Provérbios, que vai ficar ali no quadro assim. Vou ler por aqui para não, do 7 até o 9. De modo que nem o que planta, nem o que rega são uma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho.
pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Amém? Vamos dar uma olhada também, abra no livro de Provérbios, que foi que esse versículo é que motivou. Provérbios capítulo 22, perdão, 21, versículo 31. Um versículo só. Provérbios capítulo 21, versículo 31. O último versículo. Vamos ler juntos? A igreja lê junto comigo. Vamos lá? Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Pode fechar essa mensagem. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa palavra. Vem trazer espírito de vida por trás da letra, como de acordo com a oração que concordamos da parte da pastora aqui. Nós te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar à vontade, sim, sentar-se. Se eu fosse pegar só desse tema, haveria tantos versículos bíblicos que eu ficaria batendo no versículo bíblico até. Bom, daria fazendo um seminário só sobre isso. Mas sobre versículos que falam o seguinte: prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. O coração do homem traça caminhos, mas a resposta vem da boca do Senhor. E assim outros, né? Um planta, outro colhe, mas é Deus quem dá o crescimento. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês sobre algo fundamental na nossa vida de fé. É fundamental que a gente entenda isso. Deus é todo-poderoso. O que quer dizer a palavra todo-poderoso? Quer dizer que não existe nenhuma força superior a Deus, nem unitária, nem grupal. Eu sempre quero lembrar a vocês que não existe guerra entre o inferno, entre os demônios e Deus. Não existe essa guerra. Porque não existe guerra contra um ser que é indestrutível. O demônio, ele não está lutando contra Deus. O demônio está lutando contra nós. Não contra Deus. Porque contra Deus não tem como. Não existe possibilidade nenhuma de alguém sequer arranhar a divindade, a santidade, o poder de Deus. O poder de Deus é absoluto. Então, na verdade, a gente precisa entender a qual Deus a gente serve. Isso é importante a gente entender, porque muitas vezes pessoas começam a vida como cristãs, e eu tenho visto isso, começam a vida como cristãs, se desviam da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, eu vou falar algo que talvez vocês nunca ouviram, que pode soar como heresia no primeiro momento. Eu estou vendo aqui pelo menos 3 teólogos aqui, mas pode soar como heresia no primeiro momento. Aguarde a segunda parte dessa premissa que eu vou colocar. A Bíblia não tem todas as respostas. Expulse esse cara do púlpito, né? A Bíblia não tem todas as respostas, mas tem absolutamente todas as respostas necessárias na sã doutrina, na questão de fé, para que a gente possa alcançar o caminho da salvação. O que eu quero dizer que a Bíblia não tem todas as respostas? Porque a própria palavra de Deus diz assim: o que está revelado pertence aos homens, mas o que não está revelado, então tem coisas que não estão reveladas, pertencem a Deus. Então a Bíblia não tem todas as respostas para todas as perguntas, mas ela tem todas as respostas a respeito da nossa relação com Deus, do nosso caminho da salvação. E qual é o grande problema? O grande problema é que algumas pessoas, mesmo achando que são cristãs, se afastam desse nosso manual, desse nosso livro não de respostas, mas de direcionamento, de orientação. E por causa disso, acabam se enfraquecendo diante da luta contra o diabo. Eu quero dizer para vocês,
existem 8 bilhões, provavelmente mais, né? Vamos dizer que existem mais do que isso, mas mais de 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Todos, sem exceção, crentes, não crentes, ateus, feiticeiros, outras religiões, sem religião nenhuma, ateus, 100% dos seres humanos do planeta, incluindo nós aqui, estamos dentro de uma guerra espiritual. Fazemos parte de uma guerra espiritual. A Maitê não sabe, ela vai crescer, ela vai ter conhecimento, mas a Maitê já faz parte dessa batalha espiritual. Né? E que batalha espiritual é essa? O inimigo que sabe que foi derrotado por Jesus, o inimigo que sabe que está condenado à morte, o prêmio de consolação, já que ele não pode mais ser salvo, o prêmio de consolação do inimigo é arrastar o máximo possível de candidatos a filhos de Deus para a mesma prisão que ele vai. O diabo não é senhor do inferno. O diabo é um preso. Ele é condenado ao inferno. E já que ele não pode perder essa condenação, a única coisa que ele pode fazer para tentar magoar Deus é tirar as nossas vidas da mão de Deus. E é por isso que ele implanta coisas que têm a ver com nos afastar da palavra. Teorias, doutrinas, costumes que nos afastam da nossa orientação, para que a gente fique à margem, porque ele sabe que quando nós estamos caminhando na palavra, se cumpre em nós aquilo que está em 1 João capítulo 5. Aquele que está em Deus, o inimigo não toca. Quando nós estamos juntos, reunidos na mesma fé, guiados pelas orientações da palavra de Deus, guiados no Espírito Santo, fortalecidos em comunhão com Deus, se cumpre em nossa vida o que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecem sobre nós, a igreja. É por isso que o inimigo quer tirar a gente da igreja. É por isso que o inimigo quer tirar a gente da congregação. É por isso que o inimigo fica inventando teorias, não é estimulando, é inspirando doutrinas falsas para te afastar da palavra de Deus. E eu quero mostrar uma coisa importantíssima que está repetida na palavra de Deus várias vezes e que está muito bem simbolizado por esse versículo 31 do Provérbios 21. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Quem é que dá a vitória? O Senhor. Então não precisa preparar o cavalo, é isso que está dizendo? É o que está dizendo? Não. É para preparar o cavalo? Sim. É para preparar o cavalo? Sim. Quem é que dá a vitória? O Senhor é uma coisa que se usa mais cavalo. Exatamente, hoje não se usa mais cavalo. Nós devemos fazer a nossa parte, né? O Senhor é que dá a vitória. Isso! Encerrou a pregação? É isso aí mesmo. É essa a mensagem. Meus irmãos, brincando, irmão. É exatamente isso. A gente tem visto algumas coisas dizendo assim, fora da Bíblia, dizendo: tu tem direito, porque tu tem direito. Tu pode pecar porque Jesus pagou pelos teus pecados. Então tu pode pecar. Procura isso na Bíblia. Procura isso na Bíblia. Tem isso na Bíblia? Não tem. Pode pecar à vontade porque Jesus pagou pelos teus pecados. Isso não está na Bíblia. Faz parte da... Quem é que vai nos dar vitória sobre o pecado? Jesus, o Senhor. Quem é que vai nos dar vitória sobre as tentações? O Senhor. Mas isso quer dizer que a gente não tem que se preparar? Jesus vai nos dar vitória sobre o pecado, vai nos dar vitória sobre as tentações, a gente pode ficar curtindo aí. Só pensa. Tem uma das frases que não está no livro de Provérbios, mas é um provérbio moderno, que o provérbio é o seguinte: com Jesus é só vitória. Tem 500 milhões de músicas que falam: com Jesus é só vitória. Eu concordo, com Jesus é só vitória. No entanto, existe vitória sem batalha?
É possível um time de futebol ganhar um campeonato sem jogar? Imagina só pro WO, né? São não sei quantas chaves, tudo WO tem o único. Eu vou dizer uma coisa para vocês e prestem atenção. Deus garante a nossa vitória, mas a gente precisa batalhar. Deus vai nos dar vitória sobre uma tentação, mas nós temos que resistir. A palavra do Senhor diz assim, que resistir ao diabo, sujeitar a Deus, está em, não precisa abrir, mas você depois pode olhar, tem Tiago, capítulo 4, versículo 8, 7, 8, resistir, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Precisa de duas coisas, sujeitar-vos é obedecer a Deus. 2, resistir ao diabo. Não é, tem crente que está dizendo assim, diabo, vem em mim que estou facinho. Tem crente que está dando brecha com muita facilidade. Ele diz, Jesus já completou a obra na cruz. Chegam até a falar em grego, em hebraico. Tetelestai, Jesus já fez tudo. Eu não preciso fazer mais nada. Não, nós precisamos preparar o nosso cavalo. Nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos resistir ao diabo. Deus vai nos dar a vitória. Quem dá a vitória é o Senhor. Mas cabe a nós lutar. A vitória é para quem luta. Nós só tem um jeito do diabo vencer. E eu vou dizer por que o diabo está fazendo a gente desistir. Porque a única maneira do diabo vencer é por WO. Para quem não sabe, WO é um termo que se usa nos esportes para dizer que um time desistiu de jogar. Então aquele time que não desistiu fica como campeão. É chamado de luta por WO. Vitória por WO. O diabo só pode vencer a tua vida por WO. O diabo só pode vencer a tua vida quando tu parar de lutar. Parou de lutar, o diabo tem chance. Por isso que nós temos que estar preparados. Como é que se prepara um cavalo? Não sei, nem todo mundo conhece isso. Mas o meu tio era criador de cavalos, hoje sem aposentado, já tem idoso, e vendeu quase todos, acho que só tem 2, mas agora a filha dele, a minha prima mais nova, está continuando o legado do pai, e ela e o esposo dela estão criando cavalos também. Mas a preparação do cavalo, e meu tio ele era cavaleiro, né, de ordem de cavaleiros e tal, viajou praticamente em toda a América, a América, né? América do Sul, América Central, América do Norte, a cavalo, com um grupo de cavaleiros dele. Preparar um cavalo para isso bom, primeiro que não adianta só um cavalo, precisa de mais um. Segundo, que é um trabalho de anos. Preparar um cavalo para a batalha ou para uma determinada tarefa começa quando o cavalo está desmamando. Porque o cavalo, né, quando o potrinho está desmamando, começa-se o trabalho. Começa a ensinar o potrinho a obedecer ao freio. Começa a ensinar o potrinho a suportar a carga no lombo. Começa a levar o potrinho pelo freio. Não é que nem ovelha que o cachorro vai latindo e vai conduzindo. Não é que nem gado que o cavaleiro vai tocando. Eu já fiz esse trabalho, é maravilhoso, né, de conduzir um rebanho de gado. É maravilhoso, isso, divertidíssimo, né? Mas não é assim que se treina cavalo. Cavalo não se treina da mesma maneira que se conduz ovelha. Cavalo não se treina da mesma maneira que se conduz gado. Cavalo não é tocado por um bicho ou por um cavaleiro. Cavalo, ele é conduzido pelo freio, desde o potrinho. E lá pelos tantos, quando ele já está um pouco maior, bota um pouco de peso. Não pode botar peso antes, porque ele ainda não tem estrutura física para suportar peso. Mas depois, quando ele já tem um pouquinho de estrutura física, ninguém vai botar nele ainda. Mas botam um saco pesado nas costas e fazem ele fazer um percurso segurado pelo freio. Para a direita, para a esquerda. E ele vai aprendendo. Demora anos para se preparar um cavalo. E cada cavalo precisa ser preparado para
fazer. É diferente tu treinar um cavalo para passeio, tu treinar outra coisa. É diferente tu treinar um cavalo para corrida, né? Um cavalo esportista. É diferente tu treinar um cavalo para cavalgada. É diferente tu treinar isso, que para mim foi, eu e a pastora Keila, há uns anos atrás, a gente foi num hotel fazenda, e eles tinham uns cavalos, e eu fiquei tão irritado com esse cavalo. Depois que eu entendi que eles tinham sido treinados para ser montado porque não sabe nada. Então tem até isso, você pode treinar um cavalo para turista, sabe? É diferente. Tu tem que treinar um cavalo para batalha. Cada opção, mas tu tem que treinar. E depois que passou por todo esse treinamento, depois, se o cavalo for um cavalo para cavalgada, um cavalo esportista, é fortalecido, é usado alimento certo. E depois de muito tempo, treinamento, ele vai ser conduzido de acordo com o propósito pelo cavaleiro que está montando ele. Depois, quem é esse cavalo? A palavra de Deus fala que nós somos espírito e carne. Eu quero dizer para nós que a nossa carne é o cavalo do nosso espírito. Nós precisamos domar, nós precisamos disciplinar a nossa carne para enfrentar as batalhas espirituais. Todo mundo, e eu quero falar assim, dizer isso, vocês que são pais e mães, as nossas crianças já estão, o diabo ele não tem ética. Eu vou esperar a criança alcançar, chegar aos 21 anos, e aí eu vou começar a interferir na vida dela. Não existe isso. O diabo não tem ética. O diabo quer sim atacar a criança o mais cedo possível. E muito mais hoje que os pais são desatentos. Então é necessário, já desde os primeiros momentos, não colocar fardo sobre a criança, mas sim aprender ela a disciplinar sua carne em favor do Espírito. A saber o valor de um não. Um não é tão importante quanto um sim. Saber o que é certo e o que é errado. É necessário disciplinar o cavalo, disciplinar a carne, que o Espírito esteja na condução. Não é simplesmente deixar solto, não é simplesmente mandar um cachorro atacar dos lados para não fugir, ou o cavaleiro ficar atacando ou indo atrás com um laço para segurar. Não, mas é ensinando a conduzir. Ele ainda não sabe, a criança ainda não sabe se conduzir sozinho. Então vai o pai, a mãe. Não é a escola, não é nem sequer a escola da igreja. É o pai e a mãe que tem que segurar a rédea e ensinar a ir para a direita, a ir para a esquerda. Quando tiver um pouco mais fortinho, coloca um fardinho. O que é um fardinho? Hoje tu vai ler um texto na igreja. Como é que é conduzir para a direita, conduzir para a esquerda? Sentar com a criança, tirar tempo de qualidade e ler a Bíblia e explicar a Bíblia para a criança. Como é que é controlar os impulsos? Como é que é colocar freio na criança? É ensinando, olha, tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá para fazer. Esse vídeo dá para assistir, esse não, porque esse não é de Deus, não faz bem para ti. Tem tal música que tu pode assistir, ouvir, mas tem essa que tu não pode, porque vai contaminar, vai te enfraquecer teu espírito. Isso desde criança. Porque lembra, o diabo não tem ética. E tem gente que diz assim, mas o diabo não sei o que. Jesus. Então, as pessoas que falam essa história que o diabo não existe, estão chamando Jesus de mentiroso. São pessoas que geralmente pregam muito sobre vitória, sobre sucesso, sobre bênção, mas Jesus falou muito pouco sobre isso. Mas sobre o poder do diabo, ele falou o tempo inteiro. Então, quem diz que não existe influência do demônio nas nossas vidas, está chamando Jesus de mentiroso. Nós precisamos sim preparar o cavalo, a nossa carne, para a batalha. Senão, a gente acaba sendo dominado pela força maligna. Hoje, na nossa vida, existem duas forças querendo, se oferecendo para domesticar a nossa carne. As forças
espirituais da maldade, como está escrito em Efésios capítulo 6, estão as forças espirituais da maldade. Só que elas não estão pedindo licença, não. Elas estão invadindo as nossas vidas através da internet, através da televisão, através de outras coisas, através da cultura dos costumes locais. As forças espirituais da maldade estão tentando domesticar, domar a nossa carne a favor delas, para que a nossa carne sirva aos propósitos de Satanás. Por outro lado, nós temos o Espírito Santo, que nos deixou um livro de orientações, um manual, que tem professores aqui também, eu falei que tinha teólogos, mas tem professores, educadores aqui, um manual pedagógico. Isso aqui, sem o Espírito Santo, ainda é um livro útil. Agora, com o Espírito Santo junto, esse livro é poderoso para nos preparar para todas as batalhas. O apóstolo Tiago, aliás, Paulo vai dizer ao seu discípulo Timóteo que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus para capacitar-nos para toda boa obra. Toda a Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus para produzir boa, para que a gente seja capaz de enfrentar essa luta. Deus vai nos dar vitória. Eu quero dizer para vocês que sim, o Cristo é vitória certa, mas vitória não significa não ter luta. Muito pelo contrário. Para que haja vitória, precisa ter luta. E para que a gente vença a luta, a gente tem que estar preparado. Como disse bem o irmão Rainer, eu brinquei, né? Terminou a pregação, é isso mesmo. É exatamente isso. Nós temos que fazer a nossa parte. E quando tu estás vindo, quando tu sai da tua casa, venceu a tentação de Satanás de ficar longe da palavra de Deus, venceu a tentação de Satanás do povo disso, e sai da tua casa e vem aqui para esse, esqueci agora o nome, esqueci o nome do lugar que o tio Regis treinava os cavalos, Mangueira, né? Tu saiu da tua baia, onde tu está confortável, né? Tá isso, aquilo, mas daí o Espírito Santo diz, não, vai lá para a Mangueira que eu vou te treinar hoje. Eu vou te treinar pela palavra de Deus, eu vou te treinar pela oração, eu vou te fortalecer para o dia da batalha. Eu não servi ao exército, mas grande parte das pessoas tem servido. E falando comigo, eles falam uma coisa assim, todos os militares com quem eu me converso, me dou bem com os militares, todos eles têm um ditado, quem já foi militar talvez conheça esse ditado. O ditado é, munição se faz em tempo de paz. O que quer dizer isso? Munição se faz em tempo de paz. Isso quer dizer que não dá para esperar a guerra vir para dizer, olha, tenho que fazer bala de revólver, temos que fazer bomba, né? Não dá para esperar. Na hora que vier a guerra, tem que ir ali. Então, enquanto a guerra não vem, vai se colocando, vai se armazenando munição para a hora que precisar. Da mesma maneira, meu irmão, minha irmã, não dá para esperar o diabo atacar também, porque isso aqui é lógico, 100% de chance de que o diabo vai atacar nossas vidas. Mais de uma vez. Se só Jesus me atacou várias vezes, que dirá de nós? 100% de chance. Ai, o diabo atacou. Não é isso que ele faz. Jesus disse que veio para matar, roubar e destruir. Como é que se faz? Como é que se mata, rouba e destrói sem atacar? É lógico que ele vai nos atacar mais de uma vez no decorrer da nossa vida. A gente não pode esperar o diabo vir atacar. Peraí, agora tem que ir para a igreja. Muita gente faz isso. Agora que, se tu estás sendo atacado, se tu estás sob ataque de Satanás, a igreja é teu hospital de campanha, que por dentro é um hospital e por fora é uma fortaleza para que ninguém te atrapalhe. Para quem está sofrendo ataque do inimigo, permaneça na comunhão,
porque as portas do inferno não prevalecerão, não individualmente sobre João, sobre Pedro, sobre Maria, não. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então, se tu está sofrendo pressões do inimigo está atacando tua família, o inimigo está atacando tuas emoções, o inimigo está atacando vários ambientes, é a igreja, que é um hospital de campanha, que vai te curar, que vai te fortalecer, que vai te reanimar, e ao mesmo tempo vai estar protegido contra o ataque do inimigo, enquanto Deus te recupera. E daí depois que tu sair desse tratamento, a igreja se torna o teu quartel de batalha, onde tu vai receber as armas espirituais, onde tu vai receber treinamento espiritual, onde tu vai se tornar também um treinador dos teus filhos, um treinador da tua família, para que da próxima vez que o inimigo vier atacar, ele pode vir por um caminho, mas vai ter que fugir por 7, como diz a palavra do Senhor. Porque tu vai resistir ao Senhor, porque tu vai se submeter a Deus. Eu acho engraçado, olha só essa frase: sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo e refugiar de vós. Sujeitar quer dizer obedecer. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Se vocês amem-se, porque pelo amor eles saberão que eu sou fã de Deus. Ordens diretas de Deus para que a gente se. Ordens diretas de Jesus, para a gente se congregar. Mas daí o diabo fala lá através de uma influência que tu nunca viu na vida. Alguém que não tem nem sequer testemunho. E a influência diz assim: a igreja sou eu, não preciso dessas instituições religiosas. E por causa dessa palavrinha, tu anula tudo que Jesus falou, e tu dizendo que vai se a Deus, se afasta de uma ordem direta e está no corpo de Cristo. Pode isso, gente. Tem lógica uma coisa dessas. Como tu vai resistir o diabo se tu não se sujeita a Deus? Como tu vai vencer? Quem garante a vitória é o Senhor. Como as pessoas estão se deixando iludir? Talvez não tu não estás aqui, então tu não foi iludido ainda. Mas quantas pessoas têm sido iludidas pelo diabo com esse papo de abandonar o quartel e ser um exército de um homem só contra as forças do diabo? É juntos que nós vencemos. Nós precisamos treinar. A nossa carne precisa ser disciplinada. A nossa carne precisa ser cuidada. Nós precisamos treinar esse cavalo que é a nossa carne. Através da oração, através do jejum, através da meditação da palavra de Deus, através da congregação permanente, não eventual, mas periódica. E aí sim, sujeitamos-se a isso. O inimigo, com certeza. Olha, tu não fazendo isso, o inimigo vai atacar também. A diferença é que fazendo isso, o inimigo vai te atacar sem envergonhado. Quantas pessoas, eu peço que o Espírito Santo traga a memória para te compartilhar essa palavra com alguém. Quantas pessoas têm sido seduzidas, ludibriadas, enganadas pelo diabo para se afastar, que se preparam para andar sozinho. A igreja sou eu, a religião é feita por homens, não sei o que, não preciso. Eu tenho Jesus no meu coração. Jesus não disse que as portas do inferno não prevaleceriam para quem tem ele no coração, gente. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam para quem tem igreja. E a igreja é corpo de Cristo. Porque quem vence é o Senhor. Então, quando tu está inserido no corpo de Cristo, ativamente, tu faz parte desse Senhor que pisou na cabeça do diabo. Logo que eu me converti, meus líderes eram muito duros. Não era nem é uma coisa que me fazia dizer assim, eles faziam os atos proféticos, né, pisar na cabeça do diabo. E naquela época o Espírito Santo já estava me dando um certo discernimento, mesmo sendo jovem na fé. Velho na carne, mas jovem na fé. Eu me converti com 29 anos. E que a história
história assim, não é nós que pisamos na cabeça do diabo. É Cristo que pisa na cabeça do diabo. A questão é, tu está em Cristo ou não? Se tu está em Cristo, Cristo está pisando na cabeça do diabo, tu está salvo. Mas se tu está separado do corpo de Cristo, se tu não está treinando o teu cavalo, que é a tua carne, tu está sozinho. Eu quero dizer para vocês com toda tranquilidade, esse ou essa, ou essas, ou essas, né? Não vou dizer se é 1, se é 20, se é 5, se é 2, se é homem, se é mulher, ou se é o nome do país. Mas um missionário, uma missionária, sozinha, mas na disciplina de Deus. Um missionário sozinho, mas seguindo a orientação de Deus, consegue impactar uma cidade inteira muito, mas muito mais do que uma igreja numerosa de falso crente, apostatado e que não luta contra a carne. Porque quem dá a vitória não é a igreja, não é quem dá a vitória para a igreja. Guarani precisa de uma igreja bíblica que seja luz para essa cidade. Ela precisa disso. Uma das igrejas que foi escolhida por Deus para fazer esse papel, eu não sei se em outra, mas vamos falar da onde eu estou, foi a Batista de Pedreira e Manassal. Uma igreja bíblica, uma igreja que não se baseia em doutrina de homens, uma igreja que não se baseia na cabeça do líder, do presidente, uma igreja que se fundamenta na palavra de Deus. Foi para isso que Deus manteve essas portas abertas por 112 anos. Teve momentos que teve fechado. No entanto, Deus é fiel e vai fazer a parte dele na exata medida que nós fizermos a nossa. Deus tem quanta gente sem religião ou quanta gente iludida em falsa religião existe em Guarani. E esses bancos vazios. Vocês acham que Deus quer que essas pessoas estejam avulsas, sendo jogadas em direção ao diabo, por não conhecer, por não ser capazes de ser treinados, por não ter um espaço, uma mangueira onde possa ser cuidado, treinado, praticar a palavra de Deus? Vocês acham que é vontade de Deus que tenha pessoas iludidas em falsas religiões, iludidas em falsas religiões, em falsas doutrinas, pessoas sem religião, pessoas sem conhecer a palavra, pessoas guiadas pelo diabo? Vocês acham que é vontade de Deus que seja assim? Enquanto nós aqui com tantos bancos vazios, não é a vontade de Deus. Mas Deus já fez a parte dele. Jesus morreu, enviou o Espírito Santo. Deus colocou tu nesse lugar para te preencher esses bancos. Não vai ser outro. Não vai ser. Antigamente era um anjo que vinha, né? Agora não é mais um anjo, agora é nós. Nós somos embaixadores do reino de Deus. A igreja não vai crescer. Mas então, não é vontade de Deus que essa igreja cresça. Claro que é vontade de Deus que essa igreja cresça. A vontade de Deus é nos dar a vitória, mas a vitória vai vir na medida que nós lutarmos. Na medida que a gente compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida através desse lugar. É claro que Deus quer vitória para a tua família, mas é necessário tomar uma postura e serem crentes de verdade. Recuperar o espaço da oração em família, recuperar o espaço da leitura bíblica, trazer a família até a casa do Senhor. É necessário a nossa parte. Deus vai dar a vitória. O Senhor dá a vitória. O Senhor dá a vitória. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que preparar o cavalo. Nós temos que fazer a nossa parte. Só existe uma maneira do diabo vencer na tua vida.
quando tu desiste. Quando tu desiste de orar pela tua família. Quando tu desiste de tu evangelizar as pessoas à tua volta. Quando tu desiste de participar do corpo de Cristo. É só nesse momento que o diabo vai vencer. Porque enquanto tu estiver em batalha, o Senhor é que dá a vitória. Amém? Que a gente possa compartilhar essa palavra. Nunca mais, se alguém falar assim, Deus quer que eu tenha essa vida de derrota mesmo. Eu tenho uma vida derrotada, mas foi Deus que quis. Jamais. O Senhor é que dá a vitória. Eu não achei o Senhor que dá a derrota para o Senhor. Eu não achei. Se alguém, tem aqui mais 3 teólogos aqui, não lembro. Em algum lugar da Bíblia, Deus criou para ser derrotado. Até mesmo Jó, que passou uma luta espiritual, olha, terrível. Mas no final, Deus deu vitória para Jó. Eu não lembro aonde diz que Deus dá derrota para as pessoas. Que Deus escolheu fulano para ser uma vitória, escolheu Beltrano para ser derrotado, uma vergonha. Sim, crente, não. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Deus vai te dar a vitória. Só não desista. E uma das partes nossas, como rebanho do Senhor, é ajudar. Isso que é a força da igreja. É que a gente não está sozinho para lutar, disciplinar a nossa carne. A gente conta com mais da pessoa. Quando teve vezes, não estou falando, e agora lembrando do apóstolo Paulo, que vai dizer assim, não falo isso para envergonhar. Não, eu não falo isso para envergonhar ninguém, só para vocês entenderem. Teve momentos que eu e a pastora Keila viemos para cá e ficamos sozinhos aqui nessas portas, porque ninguém veio. E Deus sabe o motivo, cada um tem seus motivos, não é isso. Mas eu garanto para vocês que quando entra uma pessoa pela porta, daí fica eu e a pastora Keila mais um, já é melhor. Quando entra 2 pessoas pela porta, é melhor. Quando nós estamos juntos, a gente consegue nos sentir melhor. Então, quando tu vem, tu não está vindo só por ti. Tu está vindo pelo teu irmão, porque o teu irmão, vendo que tu está aqui, vai se sentir melhor. Amém? Amém? Não é só por ti também. Tu vai vir, tu vai receber a palavra, tu vai ser edificado, Deus vai te dar resposta, Deus vai te dar orientação, tu vai sair renovado, tudo isso Deus vai fazer. Mas além disso, a tua presença é um sinal de bênção para a vida do teu irmão que está junto contigo. Quando tu falta, o teu irmão sempre falta. E o culto deixa de ser do jeito que deveria ser. Porque imagina se mais nenhum com um dedo na mão. Nós somos membros uns dos outros. Tu acorda num dia que tu olha assim, está com 4 dedos. Tem alguma coisa errada. Da mesma maneira, nós somos membros uns dos outros. Juntos, como igreja, disciplinando a nossa carne, o Senhor vai nos dar vitória contra tudo aquilo que tenta matar, roubar, destruir a nossa vida. Contra tudo aquilo que tenta matar, roubar, destruir a nossa família. Contra tudo aquilo que tenta matar, roubar, destruir essa igreja. Contra tudo aquilo que tenta matar, roubar e destruir a comunidade do Guarani das Missões. Deus vai dar vitória para nós. Nós precisamos preparar a nossa palavra. Bem? Vamos ficar em pé e vamos fazer um momento de oração? Meu Senhor, meu Deus, não deixe eu orando sozinho, fala com Deus. Diga a Deus, peça ajuda para voltar para esse lugar de treino, de capacitação. Se comprometa com Deus nesse momento. Não é com o pastor Danielson, é com Jesus, ser corpo de Cristo. Meu Senhor, meu Deus, estamos aqui como um corpo teu, pedindo, Senhor, meu Deus, nos dê vitória contra a tentação, Senhor, da apostasia. Nos dê vitória, Senhor, meu Deus, contra a tentação de nos afastarmos, de desanimarmos. Nos dê vitória, Senhor, meu Deus, contra tudo aquilo que dificulta
dificulta os propósitos que tu tem para a nossa vida. Propósitos de vida vitoriosa, nós somos mais que vencedores naquele que nos resgatou. E por isso, Senhor meu Deus, precisamos de Ti, precisamos estar unidos ao corpo de Cristo, para vivermos como mais que vencedores. Pai amado, no nome de Jesus, eu peço que o Teu Santo Espírito coloque em nossos corações essa firmeza, essa decisão, essa convicção de que nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos nos levantar com coragem, precisamos sim, Senhor meu Deus, disciplinar a nossa carne, para que tenhamos força contra os ataques do inimigo, que possamos nos sujeitar a Deus e resistir ao mal, colocar o mal para correr. Nós pedimos também, Senhor meu Deus, pelo crescimento dessa igreja. Pai amado, tantas pessoas iludidas em falsas ideias, em falsos costumes, em falsas doutrinas, achando, Senhor meu Deus, que estão no caminho, que estão longe de Ti, enquanto aqui, Senhor meu Deus, a Tua palavra é pregada, muitas pessoas têm espaço para muito mais gente. Nos levanta cada um de nós. Diga isso para Jesus, se comprometa assim, me levanta, Senhor, para convidar pessoas, para orientar pessoas, para trazer pessoas para esse lugar, para que essa casa de oração seja realmente um hospital para aqueles que estão sofrendo e um quartel para aqueles que estão se preparando para receber a vitória das Tuas mãos. Nós queremos nos preparar, Senhor, a cada domingo, a cada quarta-feira, também na terça-feira, Senhor meu Deus, queremos colocar, Senhor, esse encontro de mulheres, que seja um encontro de cura e seja um encontro de preparo. Nesse sábado, nesse encontro de homens, seja um encontro de cura e encontro de preparo. Levanta, Senhor, nesse lugar um exército poderoso, mesmo que seja a partir de ossos secos. Tu tens esse poder, Senhor meu Deus. Nós queremos fazer a nossa parte, porque sabemos que Tu és fiel e já está fazendo a Tua. Que a gente possa receber a vitória das Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu gostaria de contar eu queria convidar a pastora Aquila para só uma palavra rápida sobre igreja perseguida, as coisas que tem lido, pastora Aquila, e depois eu vou cantar um cântico, e daí a gente tem um momento de oração, só sobre, não da nossa igreja, mas das igrejas, porque nós, a igreja é uma bênção, né? Porta aberta, luz acesa, né? Mas para aquelas pessoas que sofrem isso. Então, pastora Aquila. Na verdade, eu não tenho lido muito sobre isso, não. Tenho conversado com pessoas. Recebi uma mensagem de um pastor da igreja metodista em Cuba, que o governo cubano resolveu cortar a energia elétrica das igrejas e cortar a água encanada das igrejas. E estava pedindo oração por isso. E algumas igrejas, até uma Assembleia de Deus, se não me engano, o governo botou o pastor para fora e se apropriou do imóvel. Então é bem difícil ser cristão nesse país. Está sendo filmado ainda? Então não posso falar o nome. Nem o nome do país. Né? Mas uma missionário, batista independente, está no país. Esteve no Rio Grande do Sul ano passado. Em outubro do ano passado, esteve no Rio Grande do Sul para fazer uma prestação de contas para a Igreja Batista sobre o trabalho que está sendo feito lá. E estávamos relatando que tem lá um pastor, na casa do pastor, no quarto do pastor, tem uma piscina de criança. Hoje é feito os batismos. É esquisito que uma piscina de criança dentro do quarto. Mas tem que ser escondido. Não pode aparecer, tem que ser escondido. E se algum vizinho desconfiar, para que é aquela piscina que está dentro do quarto do pastor, aquele pastor pode ser morto. E eles fazem culto nas casas, e um culto é silencioso, não cantam hinos, eles não cantam louvor, não batem palmas, falam baixinho, falam bem baixinho, para os vizinhos não escutarem, porque se algum vizinho escutar e denunciar, os missionários podem ser fuzilados, essas pessoas podem ser presas. Eles não têm a Bíblia inteira, nenhum deles tem a Bíblia toda, eles têm pedaços da Bíblia, trechos bíblicos copiados em papel. Os missionários fazem cópias de alguns trechos bíblicos para distribuir, porque é um perigo ter uma Bíblia inteira dentro de casa. E Coreia do Norte,
mata cristãos. Nigéria, agora Portas Abertas está construindo na Nigéria um albergue para viúvas. E Nigéria também mata e persegue cristãos. Egito, China, Cuba persegue menos do que os países muçulmanos, mas também não é no Oriente, aqui no continente americano. Cristãos são mortos, são presos, são expulsos de casa pelo simples fato de ter uma Bíblia, de acreditar em Jesus. Uma missionária que se converteu, ela é missionária hoje nos Estados Unidos, ela é muçulmana, se converteu ao cristianismo. Ela recebeu uma visita do tio dela, dando oportunidade para ela negar Jesus e voltar para a fé muçulmana. Ela criava o neto dela, porque a filha e o genro morreram em um acidente. E ela disse que não iria voltar para a fé muçulmana. Então os próprios parentes colocaram fogo na casa, com ela e o neto dela. Felizmente ela conseguiu fugir e ela conseguiu vir para os Estados Unidos com ela. Eu acho bem interessante que quando o voo dela desceu nos Estados Unidos, que ela pegou um táxi, e ela viu tanta gente na rua, no pleno domingo, muita gente na rua no pleno domingo, ela pensou, esse povo todo está indo para a igreja, que bom. E depois ela descobriu que aquele povo estava indo para o shopping, para o cinema, para o jogo de golfe, para o jogo de beisebol, para todos os lugares, menos para a igreja. Sendo que no país dela, tudo o que o povo queria era poder ir para a igreja em paz, sem ser perseguido. Então, nós somos privilegiados. Temos que pensar nisso, nós somos privilegiados. Ninguém vai te matar quando você está aqui. Nenhum muçulmano vai ficar aqui atirando. Ninguém vai te prender ou vai botar fogo na sua casa por você estar aqui. Mas hoje, muitas igrejas comemoram o domingo da igreja perseguida, então eu queria convidar a gente fazer uma oração por esses nossos irmãos. Disseste tua glória e a terra como as águas do mar. Disseste, levanta os teus olhos, a poder está aqui, o meu bem está por vir. Disseste, pegue-me, te darei as nações, ó Senhor, esse é nosso clamor. As distantes e as ilhas verão tua luz, resplandecendo em nós. Pede-me, te darei as nações, ó Senhor, esse é o nosso clamor. As distantes e as ilhas verão tua luz, resplandecendo em nós, em nós. Assim que todas as noções sejam entregues ao Senhor, porque a luz do Senhor está resplandecendo em nós. Não haverá mais perseguição, haverá um só rebanho, um só pastor. É isso que nós temos que orar, fortalecendo aqueles que estão sendo luz ao redor, estão sendo sal, fome, que já se perdeu o sabor, o gosto pela vida. Vamos orar. Vamos convidar a igreja que é em pé, cantar a nossa oração, a nos dirigir nessa oração. Pai, nos perdoa por não valorizar a liberdade que pedimos. Durante a pandemia, muita gente pedindo socorro a Deus. E passando essa pandemia, pessoas se esqueceram do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós queremos interceder em favor dos nossos irmãos. Nossos irmãos em Cristo que estão sofrendo na Coreia do Norte. Pedindo a tua proteção e que teus anjos estejam ao redor, Pai. Peço, Pai,
proteção sobre os nossos irmãos em Cristo que estão sofrendo na Índia. Peço a tua graça sobre os missionários, pastores, pessoas que estão lá pagando um alto preço para pregar o Evangelho. Pai, para missionários que estão presos, que perderam sua liberdade, cristãos que perderam suas casas, tiveram suas casas incendiadas. Eu ponho na tua presença, Senhor, nossos irmãos em Cristo que vivem na Nicarágua. Peço a tua proteção sobre os nossos irmãos em Cristo que vivem na China, Senhor, no Paquistão. Peço a tua bênção sobre a igreja que é perseguida no Irã. Pai, proteja, Senhor, os irmãos em Cristo que estão sofrendo em Cuba, no México. Eu peço a tua proteção, meu Deus, sobre os irmãos em Cristo que estão sofrendo na Somália. Peço a tua proteção sobre os irmãos em Cristo, Pai, que sofrem perseguição na Nigéria, no Quênia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela queda de Jimmy. Eu oro, meu Deus, pela interferência divina nesses governos que querem proibir a tua palavra. Nós aqui como igreja, nós oramos em nome de Jesus Cristo pelo livre trânsito da palavra de Deus em todos os países. Como igreja, Senhor, nós pedimos que a graça de Deus venha agir sobre essas nações, sobre todas as nações da terra. E rogamos, Pai, a tua proteção divina sobre Israel, sobre o Irã, sobre essa guerra, Senhor. Nós oramos pela paz dos povos que estão sofrendo na Palestina, pela paz dos povos que estão sendo atingidos em Israel, no Irã. Na faixa de Gaza, nós oramos pela tua paz. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós oramos em concordância pela paz mundial. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos em concordância pela proteção divina da vida de cristãos espalhados pelo mundo. Oramos pela conversão, Senhor, pela conversão do povo da Coreia do Norte, pela conversão do povo da Índia. Senhor, que Jesus venha resplandecer sobre a Nigéria, e a graça de Deus venha resplandecer sobre Nicarágua, sobre a República de Açúcar. Que a tua graça venha resplandecer sobre o Egito, que a tua graça venha resplandecer sobre a Rússia, que a tua graça venha resplandecer sobre Cuba, México. Senhor, no México, por ignorância, as pessoas adoram sua morte, mas Cristo venceu a morte. Que esse povo possa receber esse conhecimento de Cristo venceu a morte. Em concordância, nós oramos a Deus, Pai, que a mão do Senhor alcance nossos irmãos da igreja cristã, e pela autoridade do nome de Jesus Cristo, principados e potestades venham cair por terra em nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus Cristo, demônios sejam repreendidos e expulsos, amarrados em nome de Jesus. Oramos pela liberdade dos seres humanos. Oramos pelas crianças, ó Deus, pela liberdade das crianças. Oramos, Pai, pelos refugiados em guerra. Pai Santo, em nome de Jesus, alcance esses seus filhos que estão sofrendo. E no meio do sofrimento, esses seus filhos venham experimentar a vitória que é em Cristo Jesus. E é em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos. Amém. Amém. Na terra, onde saias do mar, Jesus, onde seus olhos, a poder está aqui, meu filho está por mim, céus sempre te darei as nações, ó Senhor, esse é o nosso amor, terras distantes e as filhas verão tua luz, resplandecendo em nós. Vem de mim, te darei as nações, ó Senhor, esse é o nosso amor, terras distantes
darei as nações, ó Senhor. Esse é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz, resplandecendo em nós, em nós. Vamos sentar? E não só hoje, tá? Hoje esse aleluia isso. Que a gente continue lembrando sempre, né? De se preparar. E também pensando que nós passamos lutas aqui, mas tem irmãos e irmãs nossas que hoje estão passando por lutas muito piores do que as nossas. Que a gente possa orar por eles também. Né? Deus vai nos dar a vitória aqui e que Deus dê vitória para esse lugar. Mais uma ministração. Hoje foi o dia de ministrações. Glória a Deus. Mistério, eu tinha um mistério aqui. Kits. Alguns irmãos podiam fazer o favor de trazer 2 cadeiras dessas brancas aqui na frente. Ah, tá, pode vir. O Matias e o Samuel podem buscar. 2 cadeiras brancas aqui, ó, na frente, ó. Não é pra você. Então, irmãos, semana passada, o segundo domingo do mês de junho é dedicado aos pastores e aos seminaristas de teologia. E nós, semana passada, não tivemos essa oportunidade, não conseguimos organizar. Então, hoje, nós decidimos mostrar nossa gratidão e fazer pelos pastores que estão dirigindo a nossa igreja aquilo que eles costumam fazer por nós. Eu convido então o pastor Daniel e a pastora Keila para sentar nessas cadeiras. Você disse que conseguia. Eu acho muito fraquinho desses lados. Mas você olha. Então, nós preparamos uma pequena lembrança em nome da igreja. Então, o Ministério Infantil está representando a igreja, tá? Então, aqui nós temos, já que não é o dia, né? Mas todo dia é dia do pastor. Todo dia é dia de desejar chuvas de bênçãos para os pastores. Então, aqui como a cor do sol, né? Esse telhadinho significa a proteção, a autoridade de Deus sobre a vida dos pastores. E nós estávamos conversando que o pastor é Jesus. Mas os pastores que cuidam de uma igreja terrena, eles são ovelhas que recebem a autoridade de Deus para ministrar e para guiar as demais ovelhas, né, do rebanho do Senhor Jesus. Então, cada criança escolheu aquela que mais representava ela, que eles acharam parecidos com elas, né? E aqui estão os pastores, aqui, ó, né, no púlpito. E hoje, então, o que vocês receberam antes de ir para a escolinha aqui dos pastores? Margoti. Não, antes de nós ir para a escolinha, o que aconteceu? Oração. Uma oração dos pastores.
Então, hoje, pastores, vocês vão receber uma chuva de bênçãos, uma oração das crianças do culto infantil, do Ministério Infantil. E eles escreveram, eles que pensaram nessa oração, o que eles gostariam de pedir para Deus, para a vida de vocês, tá? E eles estão representando a igreja nessa noite, para abençoar a vida de vocês e para que Deus, com certeza, vai ouvir essa oração que eles prepararam. Então, aqui diz feliz dia do pastor Daniel e pastora Keila, uma lembrança do Ministério Infantil em nome de toda a Igreja Batista Independente de Manancial. Aí, então, eles vão orar e daí vão vir colar a gotinha aqui no cartaz deles, tá? Então, pode começar pelo Samuel. Não, filha, você vai lá, orar com Deus, pastor. Lembra como a prof falou, coloca as mãos sobre eles, que a prof que segura o microfone é melhor, né? Ah, tá. Então vamos vir mais. Vem as crianças pra cá. Vem mais pra cá, aqui, ó. Isso. Aí agora você. Querido Deus, ajuda. Eu não sabia nada disso e a pregação falou sobre isso. No microfone. Tá. Bota a mãozinha assim, ó, pra eles. Pra abençoar eles. no microfone, deixa aqui. Isso. Querido Deus, Deus, que você proteja os pastores, Deus. Amém. E agora nós temos uma oração coletiva para fazer, lembram? Vamos dizer juntos? Todos colocar as mãos assim. 1, 2, 3. Espírito Santo, que os pastores sempre reconheçam a sua voz. Amém. Então, como chuvas de bênção, antes de nós cantar aquela música da homenagem, o Matias vai tocar depois dessa música da homenagem, tá? Mas essa agora é aquela outra, que daí a prof vai cantar, tá? Porque faz barulho daí, tá? E daí, então, essa música é uma música profética. E nós queremos que vocês tenham essa música como hino da vida de vocês. Que vocês estejam com ela sempre nos lábios, tentando contar as bênçãos do Senhor e perdendo as contas. Porque nunca vai conseguir contar aquilo que o Senhor traz na vida de vocês. Vamos lá, pessoal? 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, tua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que seja infinita, suas bênçãos eu irei contar. Vamos contar de novo? 1, 2, 3. 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Nunca se esqueça, você é capaz, inteligente, forte demais. Querido por todos que aqui estão, importante seu coração.
Tomei quero deixar um texto para a meditação do professor Nelson, do professor Keiko, Josué capítulo 1, versículo 9, um texto bastante conhecido. Som. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, que essa, acredito que é a palavra da nossa igreja, para os nossos pastores, né, que tem nos conduzido. O lugar vai fazer uma oração também com a igreja. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa, diante da tua face, da tua presença. Deus Todo-Poderoso, nós colocamos diante de ti, Senhor, a vida do pastor Elielson, a vida da pastora Keila, Pai querido, pessoas que têm se dedicado à tua obra, Pai. Cubra eles, para que tenham muito mais intimidade com o Senhor, para que eles possam sonhar os teus sonhos, Senhor. Se revele a eles, Pai querido, de uma forma sobrenatural, para que o teu amor, Pai querido, esteja neste lugar, Senhor, para que eles continuem se dedicando, Pai querido, à tua obra, Senhor, para a obra ao qual eles foram chamados, Senhor. Deus, que o Senhor acrescente dos teus dons, ó Pai, que o Senhor não deixe faltar nada na vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai querido, dá sabedoria no trato, ó Pai querido, com os membros desta casa, Senhor. Dá sabedoria, Pai querido, em tudo aquilo que eles se propuserem a fazer, Pai. E que a tua bênção esteja sobre a vida deles, Pai. Essa é a nossa oração, assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Isso foi surpresa. Essa é a ideia. Glória a Deus. Eu gostei mais para pensando como é que ela tá bom. Isso sim que é um cartão, né? É cartão. Isso é cartão. A gente foi a palhaça Pipoquinha que falou que era para fazer cartão. Daí era assim, cartão, né? Cartão mesmo. Cartão. Gente, obrigado. Para mim é uma alegria poder fazer parte dessa história. Vocês fazem parte da nossa. A gente ama esse lugar, esse povo. Ficamos felizes, né? E esperamos que Deus possa usar, apesar disso, que Deus possa usar, apesar das nossas falhas. Lembrando, só pedir que os coordenadores do Ministério, direção, representantes do Conselho Fiscal fiquem só, na verdade, não dá nem 10 minutos, 3 minutos. Não é convite, é convocação. Obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Senhor, pela união da tua amada igreja. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos, pela vida dessas crianças. Pedimos Que seja derramado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumprimento o teu irmão, dá um abraço. Glória! Mais surpresa.